Fala galera, tudo bem? Então hoje eu quero gravar um vídeo sobre um tema que nós ainda não abordamos aqui no canal, que é falar do custeio variável, mas sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva do entendimento dos graus de alavancagem da empresa, que nada mais são, na verdade, do que medidas que nós utilizamos para avaliar o potencial da empresa de produção ou de geração de recursos financeiros, geração de caixa, mediante uma avaliação da capacidade que ela tem de produzir mais com os mesmos custos fixos que ela tem no momento, né? Então, vamos passar aqui rapidamente, tem alguns slides aqui, depois nós vamos para um Excel para poder fazer um exercício aí, né? Uma aplicação prática desse conceito, tá bom? Vamos lá. Então, custeio variável, também chamado de direto, né? Então, qual que é o conceito, né? Só que só são apropriados os custos variáveis, né? Os custos fixos são contabilizados diretamente a débito, né? Reduzindo na conta de resultado juntamente com as despesas. Essa é uma alegação fundamentada, né? Uma alegação interessante de que esses custos vão ocorrer independentemente do volume de produção da empresa. Esse é um fato mesmo, o custo fixo a gente sabe disso, já vimos isso, né? E é um método indicado para tomada de decisões. Por quê? Porque, na verdade, ele fere alguns princípios contábeis básicos, como realização, competência e confrontação, porque ele meio que despreza, entre aspas, né, ignora os custos fixos e considera somente custo variável. Então, é um tipo de custeio que não é aceitável para o fisco ou para as auditorias que prezam pelo cumprimento dos princípios. Então, ele tem um foco muito mais gerencial, o custeio variável, né? Então, tem um exemplo aqui. A área de controladoria da companhia Alfa apresentou os seguintes dados para a determinação do resultado. Então, tem lá 1.000 peças produzidas, né? Custos variáveis 20.000, custos fixos 12.000, despesas variáveis 4.000, despesas fixas 6.000 e vendas líquidas 800 unidades a R$ 60 cada. Então, quais são os custos de produção do período? Se eu vou pensar somente nos variáveis, é 20.000, né? São somente os custos variáveis, esse é o custo de produção do período. Já o custo unitário de produção, se for só os variáveis, vai ser 20.000 dividido por 1.000, igual a R$ 20. E o custo dos produtos vendidos vai ser 800 vezes 20, que vai ser igual a R$ 16.000, que está aqui, ó, considerado aqui, né? Nessa conta aqui. Depois eu tenho aqui uma DRE. Então, com base nesses cálculos, de acordo com o custeio variável, a gente pode aí elaborar uma DRE, né? Então, eu tenho lá, DRE, receita de vendas líquidas, 48.000, porque 800 vendidas vezes R$ 660 a peça. Custo dos produtos vendidos, 16.000, despesas variáveis 4.000 e margem de contribuição aí, fazendo a diferença, né? 48 menos 16 menos 4, 28.000. Depois eu subtraio os custos fixos, 12.000, subtraio as despesas fixas, 6.000 e um lucro operacional líquido de 10.000, né? Então, note que ao considerar somente os custos variáveis, esse método afeta diretamente o resultado da conta do CPV e acaba inserindo uma conta diferente aqui, que é a dos custos fixos e despesas fixas, que estariam, no caso dos custos fixos, estariam juntos com o CPV, tá? O custeio variável direto, então, se eu tivesse aplicado o custeio por absorção, a gente teria o seguinte quadro, né? Então, o custo de produção seria 20.000 mais 12.000, o custo unitário de produção R$ 32, então a receita vai permanecer a mesma, né? 800 unidades vezes R$ 60, e aí nós teríamos o seguinte, aqui eu estou puxando uma diferença entre os dois, né? Receita de venda 48.000, custo dos produtos vendidos 800 vezes 32, 25.600, lucro bruto 22.400, despesas fixas e variáveis 10.000 e aí o lucro líquido 12.400. Então a gente tem aí algumas diferenças quando a gente trata aí dos métodos de custeio variável e do custeio por absorção. Mas aqui, ó, o custeio variável ele impede que aumentos de produção que não correspondem a vendas distorçam o resultado da empresa. Então ele tem também essa capacidade, mas lembra que é um método de custeio totalmente focado
nos aspectos gerenciais de um negócio, né? Então vamos supor que ao invés de 1.000 unidades, a empresa produzisse 2.000, mesmo sabendo que as vendas seriam de 800. Então os custos fixos eles não se alteram. Aqui a gente começa a pegar o conceito de alavancagem, né? Porque os custos fixos eles não se alteram enquanto mesmo que o variável aumente, né? Então, olha lá, um exemplo de DRE aqui, né? Receita líquida 48, vendeu a mesma coisa, né? Custo do produto vendido 800 vezes 20, 16 mil, despesas variáveis, margem de contribuição, e eu tenho os custos fixos, as despesas fixas, lucro operacional líquido 10 mil, mesmo num contexto de uma produção maior, ó, aqui no anterior, né? Nós produzimos 1.000 para vender 800, aqui nós estamos falando de produzir 2.000 unidades para vender 800, no custeio variável os valores permanecem inalterados. No custeio por absorção, não, já é diferente, né? Então, por quê? Eu tenho o custo total da produção. Vamos supor que eu consiga manter o mesmo nível de produção sem aumentar custo fixo, então ele vai ser 40 mil mais 12 mil igual a 52 mil. Por que 40 mil? Porque 2.000 vezes 20, que é o custo variável unitário, né? Custo total unitário da produção, pego 52 mil, divido por 2.000, ele cai para R$26. Então, conforme eu aumento a produção, no custeio por absorção, o meu custo tende a cair porque os fixos se mantêm. Agora, a pergunta é até que ponto isso é possível? Só calculando a alavancagem, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, como a receita permaneceu a mesma, então nós teremos aqui um lucro líquido mais interessante. Os valores são alterados, né? Olha lá, receita de vendas 800, custo dos produtos vendidos 800 vezes 26, não mais 32, como era a situação anterior, ó, 800 vezes 32, agora é 800 vezes 26. Aumenta o lucro bruto, desconto despesa fixa e variável, e eu tenho um lucro líquido de 17.200, ou seja, os valores são alterados. Então, apesar de não ter havido aumento de vendas, o resultado líquido aumentou em 4.800, e isso ocorreu porque o custo fixo diluiu mais, né? Então, houve uma diluição maior do custo fixo, e aí a gente tem esse fenômeno da alavancagem acontecendo aí, tá bom? Então, nós vamos falar dele, né? Custo para decisões, os famosos graus de alavancagem, né? Então, só recordando aqui a questão do ponto do equilíbrio, né? Então, o ponto do equilíbrio é um mínimo, é um valor de vendas, é uma referência de vendas, aqui o comportamento dos custos fixos em linha reta, ou seja, constantes, né? Os custos variáveis aumentando conforme meu volume de produção aumenta. Aí eu tenho o gráfico dos custos totais aqui nesse cinza. E aí aqui eu tenho o ponto de equilíbrio, né? Então, o ponto de equilíbrio, o que ele diz? Antes dele, volume anterior ao ponto de equilíbrio, eu tenho prejuízo no meu negócio. Depois dele, eu tenho lucro, né? Eu começo a ter margem de segurança, que a gente já viu, começo a ter lucro. Então, o Q ou de reais para lucro líquido no ponto de equilíbrio, as receitas são iguais aos custos totais. Super arriscado, né? Você trabalha dentro do ponto de equilíbrio, porque se você tiver qualquer variação, por exemplo, no custeio padrão, até um padrão de custo de matéria-prima, de tempo, qualquer variação aqui vai causar um efeito negativo no meu resultado, porque na verdade meu ponto de equilíbrio não vai estar certinho, né? Então é muito difícil você trabalhar dentro do ponto de equilíbrio assim com perfeição. O que ele é, nada mais nada menos, é uma referência, né? Então é o mínimo que eu posso trabalhar para ter uma certa tranquilidade e saber que a partir daquilo eu estou tendo um lucro, tá bom? Vamos lá. Conceito de alavanca, ele é emprestado da física, tá? A gente empresta da física. Então, o que diz? Se eu aplico 1 quilograma força desse lado, se eu tiver 10 metros do meu ponto aqui de equilíbrio, do meu equilíbrio aqui, então eu vou ter um efeito de 10 quilogramas força do outro lado, mesmo não tendo a mesma distância. Então a alavanca é isso, tá? Então esse conceito ele é emprestado, não sou professor de física, né? Estou só arriscando aqui o entendimento disso. Mas é o mesmo conceito. Então, o que eu aplico de um lado, né, eu tenho um efeito de outro, e a pergunta é de quanto esse efeito depende de vários fatores. Então, a aplicação de uma força menor no braço mais longo resulta em força contrária maior no braço mais curto da empresa, né?
Então, alavancagem. O cálculo da alavancagem sempre se faz partindo de uma DRE e de um hipotético aumento percentual na receita líquida. Então, a alavancagem financeira é uma medida de eficiência na aplicação dos recursos obtidos juntos a terceiros. Então, nós vamos entender esses conceitos aí, tá? Então, a alavancagem, quando se calcula a margem de lucro sobre as vendas, pode supor à primeira vista que o percentual não mudaria, mesmo se o movimento de vendas aumentasse. Ou seja, partiríamos da hipótese de que o lucro operacional variaria sempre na mesma proporção do aumento da receita líquida de vendas. Então, teoricamente, seria isso. Essa hipótese só é verdadeira se todos os custos fossem variáveis. Em outras palavras, se todos os custos variassem sempre na mesma proporção, que a variação sofrida pela receita líquida, ou seja, se todos os meus custos fossem variáveis e eu aumentasse 10% minha receita líquida, em tese aumentaria 10% meu lucro, mas isso não é verdade. Né? Isso não é verdade, porque ele é muito simples e às vezes não é tão simples assim. Há certos custos que não acompanham, pelo menos na mesma proporção, a variação sofrida pela receita líquida. É o caso tipo das despesas administrativas, salário, aluguel, juros, os famosos custos fixos, né? Mas lembrando que eles têm um certo limite, então dizer que eles não variam nada é muito complexo, né? Muito complicado, eu preciso ter uma estrutura muito justinha dentro do meu contexto de empresa para pensar. Porque, por exemplo, eu posso aumentar o volume de produção, meu pessoal consegue absorver esse volume de produção, esse aumento de volume de produção? Depende. Se eu depender, por exemplo, de horas extras para isso, eu já alterei meu custo, já alterei minha base de custos, né? Então, se eu tenho uma mão de obra indireta, por exemplo, que via de regra é fixa, e eu dependo que essa mão de obra indireta faça horas extras para eu poder atender um aumento de demanda de produção, eu já alterei totalmente o meu contexto aí dos custos fixos e aí já mexeu em toda essa estrutura, né? Então, a alavancagem ela vem justamente para esse entendimento, principalmente operacional, né? Para a gente entender quanto até onde eu consigo ir com a estrutura de custo fixo que eu tenho, né? Então, tem um exemplo aqui, tá? Tem uma mini DRE aqui, né? Então, ó, receita líquida 300 mil, custos variáveis 214, custo fixo 48.200, né? Então, lucro operacional 37 mil. No segundo momento, supondo um aumento de 50% na minha receita, né? Então, receita aumenta 50%, os variáveis aumentam na mesma proporção, em tese, tá? Isso se todos os fatores forem mantidos, né? Se eu pagar o mesmo valor de matéria-prima, se eu pagar o mesmo valor de mão de obra direta, se existir aqui, lucro operacional 48.200. Então eu tenho um aumento de 115% no meu lucro operacional aqui, de um momento para o outro, né? Aí eu tenho as despesas financeiras, 6.800, são fixas, então num contexto 30, no outro 72.800, e depois eu tenho o IR, que é 34% sobre o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, né? Então tem um IR de 10.268 e de 24.752 no segundo momento, e o lucro líquido aqui 19 e aqui 48 mil, né? Então 19.932 e 48.048, representando um aumento de 141%. Então a alavancagem é justamente isso. O que eu aplico aqui na receita, que efeito que ele vai ter no meu lucro, né? Então é justamente isso que nós queremos avaliar aqui. Então esse aqui é um exemplo de alavancagem, nós já vamos ver a questão dos indicadores, né? Como ficam esses índices aqui, mas a alavancagem é isso. Então eu apliquei 50% de aumento, eu obtive 115% de aumento no meu lucro operacional. Eu apliquei 50% de vendas, eu obtive 141% de aumento no meu lucro líquido. Então aqui eu tenho os dois graus de alavancagem, tanto operacional quanto o grau de alavancagem financeiro, considerados aqui nesse contexto. Então, falando do grau de alavancagem operacional, o que ele faz? Ele mede a eficiência obtida quando a preocupação é a gestão dos recursos e despesas fixas para se aumentar a rentabilidade, ou seja, a receita total.
Responde a pergunta: até que ponto é possível aumentar a receita sem aumentar a estrutura dos meus custos e despesas fixas? Até que ponto meus ativos suportam o aumento operacional? Ou seja, até que momento do quanto eu estou alavancado, né? Até que momento eu consigo aumentar meu faturamento sem mexer na minha estrutura fixa, que é onerosa, né, muitas vezes. Então é essa pergunta que o grau de alavancagem operacional vai responder. E o grau de alavancagem operacional ele é dado pela seguinte fórmula, né? Tem variações dessa fórmula, tá? Mas via de regra o resultado tem que ser o mesmo. Percentual de aumento no lucro operacional dividido pelo percentual de aumento das vendas. Então aqui eu encontro um índice, né? Então divido um percentual pelo outro e encontro um índice. Então é a relação entre variações no lucro operacional em decorrência de variações nas vendas. Decorre da existência de custos fixos operacionais. Então, quando há custos fixos, eu tenho sim alavancagem, né? Eu tenho que analisar a capacidade desses custos fixos continuarem rendendo, trazendo resultado para a empresa sem ter que mexer, ter que aumentar, né? Então, GAO, acima do ponto de equilíbrio, qualquer aumento nas vendas vai provocar um aumento mais que proporcional do lucro. É a força da alavanca lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o desenho, aqui ó, o desenho da alavanca, né? Então é aquela força, né? Então assim, o que eu aplico na receita, quanto que ele vai aumentar no lucro, né? Então é exatamente lucro operacional, aqui no caso falando do grau de alavancagem, né? Então lá, o resultado de alavancagem operacional diz qual percentual de acréscimo no lucro operacional será aplicado a cada percentual da receita ou de aumento da atividade operacional. Então, justamente é isso que a gente está analisando. E depois eu tenho o grau de alavancagem financeira, né? Então, o grau de alavancagem financeira a gente chama de GAF, é o percentual de aumento no lucro líquido dividido pelo percentual de aumento no lucro operacional. Então, faz a relação entre variações do lucro líquido em decorrência de variações no lucro operacional. Decorre da existência de custos fixos financeiros. Então, sempre que eu tenho custo fixo financeiro, eu tenho que analisar a alavancagem. E aí eu tenho, a alavancagem eu tenho uma tabelinha, né? Então, assim, e outra capacidade do grau de alavancagem é que ele avalia se os capitais de terceiros estão trazendo retorno ou não para a empresa, né? Então, eu posso ter capitais de terceiros que são onerosos, né? São exigíveis e podem não estar trazendo retorno. Então, o grau de alavancagem, ele vai justamente me capacitar a avaliar isso, né? Então, o grau de alavancagem financeira maior que 1 mostra uma alavancagem positiva, ou seja, é interessante utilizar capitais de terceiro. A alavancagem favorável diz que os capitais de terceiros dão retorno, então toda vez que ela for maior do que 1, eu estou tendo retorno com os capitais de terceiros. Se ele for igual a 1, utilizar os capitais de terceiros não altera a rentabilidade do ativo, então financiar, buscar recursos de terceiros aqui não está alterando a minha rentabilidade. Agora, se ele for menor do que 1, o uso de capital de terceiros reduz a rentabilidade do ativo. Então é importante a gente avaliar isso, né? Então são fatores aí que você calcula e você joga na tabela e faz a comparação. Então se ele tiver maior que 1, legal, é bom. Menor do que 1 é ruim, igual a 1, uma situação nula, né? Uma situação compensada e nula, né? Então os ativos podem ser financiados com capitais de terceiros, que são passivos onerosos, que acarretam encargos financeiros, né? Então se eu tenho um grau de alavancagem maior que 1, significa que meus ativos estão me retornando. Estou tendo um bom retorno com eles, então compensa utilizar capitais de terceiro nesse caso. Então, o que são os passivos onerosos? Né? São aqueles que acarretam encargos financeiros, e os não onerosos são passivos de funcionamento que não provocam encargos financeiros. O resultado da alavancagem financeira diz qual vai ser o percentual de acréscimo no lucro líquido aplicado a cada percentual de aumento da receita ou de aumento da atividade operacional. Então ele faz essa relação aí, né, entre esses indicadores. E aí eu tenho aqui 3 graus de alavancagem que nós vimos, só fazendo um resumo agora, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Olha lá. Então, grau de alavancagem operacional, GAO, né? Como que eu calculo? É um delta do lucro operacional dividido por um delta de vendas, a variação do lucro pela variação das vendas. Faz a relação entre variações do lucro em decorrência de variações na venda, tem relação com os custos fixos operacionais. O grau de alavancagem financeira, eu divido o delta do lucro líquido pelo delta do lucro operacional, ou seja,
a variação do lucro líquido, dividido sobre a variação do lucro operacional, percentual, né? Acho o índice. Então, faz relações entre as variações do lucro em decorrência de variações do lucro operacional. Decorre da existência de custos fixos financeiros. E o último é a combinada, né? Que a gente consegue fazer também, né? Eu posso fazer ela dividindo a variação do lucro líquido pela variação das vendas ou multiplicando os indicadores. O grau de alavancagem operacional vezes o grau de alavancagem financeira, chega no mesmo resultado. E ele faz a relação entre variações do lucro líquido em decorrência de variações nas vendas. Ele decorre também da existência de custos fixos operacionais e financeiros. Então, ele vai relacionar as duas coisas, né? Tanto os custos fixos quanto os custos financeiros de um negócio. Então, para a gente entender, vamos lá para agora entender mais, né? Vamos lá agora para um Excel aqui e calcular alguns indicadores desses, fazer também, aproveitar e já fazer uma análise, né? Porque o importante é entender a forma de cálculo, mas também os efeitos que traz sobre a empresa a alavancagem, tá bom? Então vamos lá para o Excel. Então olha só, vamos lá, gente. Tem aqui ó, uma empresa hipotética, uma empresa aí qualquer, com a seguinte condição, né? Então tem uma receita de 100 mil, os custos variáveis em torno de 40% da receita, aí eu encontro a margem de contribuição, que vai ser a receita menos o custo variável, depois eu tenho os custos fixos de 45 mil, um lucro operacional de 15, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido de 34%, os dois considerando, despesas financeiras de 5 e aí um lucro líquido final de 4.900. Então eu vou supor alguns aumentos aqui no decorrer do tempo, né? Vou fazer aqui no período 1 esse valor base, depois no período 2 um valor de aumento de 20, depois aumento mais de 20 no período 3, mais de 20 no período 4, mais 20 no período 5, ou seja, eu vou supor aí 4 aumentos e vou testar primeiro se meus ativos suportam esse aumento pensando no grau de alavancagem operacional, tá? Então, para fazer a conta é muito simples, né? Então, eu vou pegar tudo que for variável, eu vou multiplicar por 20%, né? Multiplicar por 1,2, né? Então, por exemplo, aqui a receita e o custo variável, sim, a margem de contribuição vai ser sempre um menos o outro, né? Então vai ser os 120 menos os 48. O custo fixo não se altera em nenhum dos períodos. Já vou fazer o seguinte, eu vou até copiar ele aqui em todos os períodos, só para facilitar a nossa vida, tá? Então tá aí. O lucro operacional vai ser o que? A margem de contribuição menos os custos fixos, né? E aí o imposto de renda vai ser sempre 34% sobre o lucro operacional, 34%. Tá lá. Despesas financeiras são fixas também. Se elas se mantêm fixas, né? Se não, se eu tenho alteração também, eu preciso alterá-las aqui no decorrer, né? E o lucro líquido vai ser o que? A diferença. Opa, peraí, vai ser o lucro operacional menos o IR menos as despesas financeiras. 12.820, certo? Só conferir aqui, né? 27, depois, isso mesmo. 12.820, minhas despesas, meu lucro líquido no período 2, tá? Então, vamos ver aí como que tá a questão da alavancagem dessa empresa daqui a pouco. Aí depois no ano 3, no período 3, não precisa ser ano, tá? Eu vou também aplicar 20%. Também vou aplicar 20% sobre o custo variável. Aí a margem de contribuição vai ser um menos o outro. Custo variável menos, certo? O lucro operacional vai ser a margem de contribuição menos o custo fixo. O imposto de renda, vezes 34%. E o meu lucro líquido, lucro operacional menos
imposto de renda menos, olha lá, tenho aí um lucro líquido no segundo período, terceiro período, quer dizer. No quarto período, eu vou de novo aumentar 20%. A margem de contribuição, faço do mesmo jeito. Opa, vou aumentar aqui um pouquinho. E lucro operacional, o imposto de renda, e aí o lucro líquido, repetitivo o processo, né, gente? Esse menos esse e beleza. E no último período, período 5, faço o mesmo processo. Aumento 20%, aumento 20% o custo variável, margem de contribuição é um menos o outro. O lucro operacional, margem de contribuição menos o custo fixo. O imposto de renda, o lucro operacional vezes 34%, e o lucro líquido, o lucro operacional menos imposto de renda menos a despesa financeira, e aí temos o lucro líquido. Deixa eu destacar o lucro operacional aqui, que é um espaço que a gente vai usar bastante aqui. Beleza, vou fazer o que agora? Vou comparar, né? Então, vou comparar a variação. Então, da receita, óbvio, a gente já sabe, né? A 20%, faço um ano menos o outro, um ano dividido pelo outro, no caso o ano atual pelo anterior, faço menos 1 vezes 100, transformo em porcentagem, que o Excel já faz para nós, né? A transformação. Mesma coisa aqui no ano X3, né? No período 3. Mesma coisa aqui no ano 4. E também no ano 5, a mesma coisa. Beleza? Vamos destacar aqui o lucro operacional. Bom, então nós já acompanhamos aí as variações. Se você observar assim, vamos fazer alguns comentários já de cara, né? O lucro líquido ele tem uma variação decrescente, tá? Começa altíssima, é decrescente. Mesmo efeito a gente vê no operacional, embora a receita tenha um aumento constante. Então, olha só, tudo que é constante aqui, ó, receita, custo variável, margem de contribuição, cresce na mesma proporção, o custo fixo não aumenta. Aí você pensa assim, poxa, se eu só estou aumentando receita, a tendência era que eu aumentasse também os lucros, né? Que a variação dos lucros também acompanhassem isso. Na prática não é bem assim, tá? Então por isso que a gente calcula a alavancagem. Por quê? Porque nem sempre a minha estrutura de custo fixo vai suportar um aumento de receita. Então por isso que a gente utiliza a alavancagem. Então vamos começar pela operacional. Calcular e avaliar, né? Olha lá, grau de alavancagem operacional é o percentual de aumento no lucro operacional pelo percentual de aumento nas vendas. Então no X2, vamos lá, o lucro operacional dividido pelo aumento das vendas, 4. No X3, o lucro operacional dividido pelo aumento das vendas, 2,67. No X4, o lucro operacional pelo aumento das vendas. E no X5, lucro operacional pelo aumento das vendas. Então, olha lá, o grau de alavancagem operacional está em 4 no X2, depois cai para 2,67, depois cai para 2,09 e depois cai para 1,77. O que a gente pode avaliar disso aqui? Quanto maior o grau de alavancagem, significa que mais essa empresa está utilizando
os seus recursos, né? Ou seja, mais ela está utilizando os seus recursos, no caso, considerando os ativos dos custos fixos, né? Então, na prática, pessoal, se o grau de alavancagem começa a cair, conforme eu vou calculando, eu vou projetando, isso aqui, lembra que isso aqui é real, x1, eu vou até pôr aqui, ó, real, né? É real, enquanto isso aqui são expectativas de aumento. Então, eu vou testar, né? Então, eu consigo ir aumentando o meu faturamento com a estrutura de custo fixo que eu tenho, eu vou testar se eu consigo aumentando 20%. Provavelmente, já no período X2 eu já tenho uma alavancagem limite, né, alta. É possível que eu consiga? Não sei, depende, talvez não, sem mexer na questão dos custos fixos. Mas o que me diz então? Com uma alavancagem 4, para essa empresa, para esse contexto, é alta. Por quê? Por que é alta nesse contexto? Só para entender. O que significa ser alta? Eu estou projetando mais aumentos e ela está caindo. Se ela está caindo, significa que aquele custo fixo não suporta aumentos. Então, é meio que o ano X2 aqui é meio que o limite para a estrutura de custo fixo que essa empresa tem. Então, provavelmente ela não consiga, provavelmente não, quase que certo que ela não consiga ter uma condição de suportar esse volume de vendas do ano 3, do X3, X4, X5, sem aumentar a parte do seu custo fixo, ou seja, sua estrutura não é capaz de suportar isso. Então, ela está num chamado limite ou totalmente alavancada no período X2. Se a gente tivesse calculado aqui no X3 tivesse dado 5, significa que ela tem ainda espaço, que ela teria espaço. Mas não é o caso aqui, ela não tem espaço aqui de alavancagem. Nessa análise, é isso. Por que ela não tem espaço de alavancagem? Porque ela chegou no topo e ela vem agora decrescendo, né? 4 para 2,67, depois para 2,09, depois para 1,77. Quer dizer, se eu continuar projetando, provavelmente ele vai tender a quase zero, né? Dentro dessa estrutura. Por quê? Porque é óbvio, né? Que mundo maravilhoso se as empresas pudessem, com seus custos fixos, faturar o quanto querem. Na prática não é assim, né? Não consigo. E a grau de alavancagem me diz até onde eu posso chegar. Então, resumindo, analisando aqui, até onde essa empresa pode chegar? Até o X2, os 20%. Porque se ela aumentar mais um pouquinho, o que acontece? O grau de alavancagem cai. Então, a alavancagem cai, significa que ela chegou no limite dela. Então, para que ela prossiga, ela precisa reestruturar sua parte fixa e, inclusive, esse aumento de vendas pode ser revisto também. Mas então, o grau de alavancagem vem justamente trazer esse alerta de que ela está no limite do ponto de vista operacional em X2. De novo, se eu tivesse continuado aumentando, ok, podia tentar, é possível que ela conseguisse aumentar esse volume de vendas sem ter que mexer na sua parte fixa, tá bom? Então é um indicador assim meio numérico somente, né? Mas ele pode ter uma variação de empresa para empresa, de contexto para contexto, tá? Mas ele fala da utilização. Na prática, a alavancagem é de que operacional, principalmente, é quanto eu estou utilizando na minha parte fixa, né? Que é um conceito de custos importantíssimo, né? Então, entender os custos fixos, entender o melhor aproveitamento deles é muito importante. E o grau de alavancagem vem também como indicador para isso, tá bom? Ó, já sabe, né? Então, segue aí, segue o nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e faz sua pergunta. Fala, Kleber, não entendi. Você explicou aí, explica para mim, a gente bota aí nos comentários, grava vídeo em cima das suas dúvidas, já fizemos isso mais de uma vez, né? Então, é isso aí, tá? Próximo aqui, vamos lá para a financeira, né? Grau de alavancagem financeira, eu vou pegar a variação do lucro líquido, do aumento do lucro líquido, vou dividir pela variação do aumento do lucro operacional e aqui está a tabelinha para a gente avaliar, né? Então, vamos lá, em X2, o lucro líquido aumentou isso, o operacional aumentou isso. Em X3, o lucro líquido aumentou isso, o operacional aumentou isso. Em X4, o lucro líquido aumentou isso, o operacional isso. Em X5, olha lá, o grau de alavancagem operacional e financeiro aqui, de certa forma, eles meio que têm uma certa coerência, né?
eles têm também variações decrescentes. Em todos os anos aqui, ele é maior que 1. Então, a alavancagem financeira é positiva em todos os anos aqui, mas ao mesmo tempo demonstra que, possivelmente, os fixos financeiros dessa empresa não são capazes de financiar essa expansão, né? Porque ela tem uma situação, embora 1,15 seja maior que 1 e seja uma alavancagem positiva, mas o fato dela ser decrescente mostra que ela vai tender a ser menor do que 1, e aí os capitais terceiros começam a reduzir a rentabilidade do ativo. Então, gente, se fala assim, é simplesmente faturar, a empresa é um negócio muito desafiador, né? Então só vou lá e faturo mais? Não, eu tenho que faturar mais de uma maneira ótima, eu tenho que otimizar o faturamento, né? Então, o conceito de alavancagem, ele vem justamente para ajudar você a otimizar esse faturamento, você entender aí as relações entre uma coisa e outra, né? Então, é possível faturar mais sempre? Mas sem investir em fixo? Não, nem sempre. Até que ponto? Alavancagem. A alavancagem vai dizer. Então, X2 aqui, o ano X2, essa projeção, provavelmente é um limite. Porque eu tenho uma situação boa de alavancagem financeira, continua sendo boa nos outros anos, sim, mas decrescente. É um sinal de alerta. Então, se eu estou fazendo um orçamento de vendas e projetando isso aqui, eu tenho um sinal de alerta na alavancagem, dizendo que eu não posso, minha empresa não tem alavancagem para eu faturar esses volumes sem mexer na minha estrutura, sem mexer na parte fixa, sem contratar mão de obra, sem investir em maquinário, E contratar mão de obra e investir em maquinário vai resultar em quê? Em despesa financeira. Né? Se eu for pegar financiamento de terceiros, os famosos passivos onerosos, provavelmente as empresas é o que elas acabam utilizando, vai acontecer isso. Então, é uma análise interessante, é uma análise importante na questão de custos e da contabilidade gerencial como um todo, porque demonstra essa capacidade. Então, eu gosto sempre de projetar um pouco e pensar, né? Então, tem uma projeção de vendas, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma fonte de planejamento, inclusive, né? Quero projetar 20% ao ano de crescimento de vendas. Mas eu sou capaz? Tá, entendi. Então, vamos supor que eu mude meu cenário e eu vou ter que investir em custo fixo. Então, posso lançar aqui e recalcular a minha alavancagem, ver até onde eu posso chegar, mas agora com essa estrutura, minha alavancagem cai muito. Por exemplo, vamos pegar aqui por um aumento de custo fixo no último ano, aqui, 60 mil, por exemplo. Olha aí, olha o que acontece com a minha alavancagem operacional, por exemplo, no último ano, né? Ela cai para 0,49, cai mais ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reestruturar, eu tenho que, sei lá, de repente, mexer na minha projeção de aumento de vendas para eu, mexer lá um pouquinho. Enfim, são mexidas que a gente faz aí. Claro que não é tão... Eu estou numa planilha de Excel só fazendo uma coisa mais simples, mas é uma linha. Isso aqui é uma linha, tá? Então, avalio minha alavancagem e planejo o futuro em função dela. É um indicador muito importante, mas muito, muito importante dentro do contexto da contabilidade de custos e gerencial. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha acrescentado para você. Então, de novo, peço para você, por favor, né, curta, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a espalhar esse conhecimento aí. E tem dúvida, joga aqui no seu comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. Fechou? Então, um abraço, até o próximo vídeo.